Olá, viva! Boa noite, queridos amigos. É uma alegria nos encontrarmos de novo, todos reunidos. Recebam um forte abraço de amizade sincera, de gratidão pela paciência, por se tornarem sempre presentes nas nossas aulas, sempre fiéis à nossa casa e fiéis, acima de tudo, a Jesus, o nosso mestre maior. Sempre nos sentimos gratos ao querido amigo por nos conceder tantas oportunidades de trabalho, tantas tarefas, para que assim as possamos colocar em prática, a fim de estabelecermos para nós mesmos metas, estabelecermos para nós mesmos sentido de progresso, sentido de evolução. Então é com bom ânimo, sempre, que nós continuamos as nossas tarefas, nos sentindo abraçados pelos benfeitores espirituais da vida maior, pelos queridos amigos que nos abraçam, que se tornam sempre presentes, que nos orientam, que nos aconselham, e muito em especial a nossa querida mãe espiritual, a nossa querida mentora, Dona Virgínia, a quem agradecemos pelo seu trabalho incansável ao longo de tantos anos, para que assim o nosso lar possa manter-se de forma equilibrada. Para isso, ela necessita da colaboração de todos nós, vivenciando esses ensinamentos grandiosos que Jesus nos traz. Queridos amigos, o nosso tema de hoje, vamos abordar o corpo intermediário que liga o espírito à matéria, ou seja, o perispírito como modelo organizador biológico. Mas antes disso, vamos ler a nossa pagela do livro muito interessante que se chama Instrumentos do Tempo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel, seu guia espiritual. É uma mensagem muito bonita que trata da caridade do esquecimento. Vamos ler então. Não esqueças a caridade do esquecimento de todo o mal. Nela reside a força progressiva do bem. De sabor revividos são espinhos bem cultivados. Diariamente é possível exercê-la, porque o cipoal dos desgostos de toda a sorte nasce também de sementes minúsculas. A benefício da paz, não te fixes nas pequenas desarmonias que te rodeiam. Esquece o erro do vizinho, o mau temperamento do próximo, a irritação do companheiro, a ingratidão da parentela, a intriga subtil, a palavra maldosa, a frase contundente, a resposta impensada dos outros, a saudação não respondida, a ilusão dos que te seguem, a irreflexão de alguns ou de muitos, a ignorância do associado de luta, a atitude do irmão em desacordo com a tua, a opinião diferente da que adotas, a cicatriz ou a ferida dos semelhantes, a infelicidade do companheiro inseguro, a observação injuriosa que procura ferir-te a dignidade pessoal, a incompreensão do meio a que serves, a dificuldade e o obstáculo que se apresentam por abençoadas provas à tua fortaleza moral ou à tua boa vontade. Lembra-te do auxílio simples do esquecimento da sombra que se interpõe entre o nosso espírito e a realidade. Quem recebe a dádiva da luta na condição de um tesouro por engrandecer e aperfeiçoar, realmente encontrou para a própria felicidade o verdadeiro caminho do céu. Lindo! Esta beleza faz
precisamente para que todos nós possamos refletir nestas mensagens grandiosas desses amigos incondicionais, que vão um pouco mais à frente de todos nós. Vamos então iniciar o nosso trabalho, como sempre fazemos, com a oração. A oração dirigida ao Pai Amantíssimo, a Jesus. Vamos criar em nós, queridos amigos, esse sentimento amigo, fraterno, solidário, essa emoção tão gratificante de nos tornarmos pessoas quentes, para que os amigos que nos visitam e que possam estar assistindo à palestra de hoje, nos mais diversos lugares, junto a nós, em nossos lares, aqueles que se encontram na nossa casa espírita, também assistindo à palestra, àqueles que se encontram mais longe. Vamos criar então essa empatia para com eles, criar a nossa emoção dentro de nós, essa emoção amorosa que transmite segurança, que transmite paz, que transmite harmonia e que se torna solidário nesses corações sofridos que neste momento nos estão buscando a cada um de nós. Então possamos refletir no nosso dia, no dia de hoje, nas tarefas que executamos, naqueles momentos de felicidade que vivenciamos, o companheirismo, a harmonia, a paz. Mas também um outro momento de desarmonia, um outro momento de menos paz, um outro momento de menor gratidão para com a vida. E assim refletindo, possamos colocar em nossos corações o apaziguar dessas sensações à qual todos nós temos que as trabalhar para que assim possamos apercebermos dessas interferências que surgem do nosso exterior. Muitas das vezes surgem de forma educativa, mas não para que entremos na mesma sintonia. Agradecemos ao Pai todo o amor que Ele assim coloca em cada um de nós, toda a vida que Ele nos proporciona. A Jesus, o nosso amigo de todas as horas, o nosso companheiro ideal, que espera por nós de braços abertos. No entanto, deixou-nos uma recomendação, como convite ao trabalho. Cada um carrega a sua cruz e siga-me. Façamos então da nossa cruz o nosso jugo suave, o nosso jugo leve, e por certo, bênçãos de amor, bênçãos de caridade e de paz serão enviadas até cada um de nós. A beira de nós, Senhor, nesta noite, através dos teus emissários, dos teus trabalhadores incansáveis, nos orientando, nos esclarecendo, a fim de que possamos transportar para todos aqueles que nos buscam desorientados, desequilibrados, eles possam sentir os nossos corações, as nossas mentes, as nossas portas entreabertas, para que possam penetrar-se nesse banquete grandioso que Jesus nos convida. Muito obrigado, Senhor. Que a sua paz seja com todos nós. Queridos amigos, então, repletos de alegria, de emoções saudáveis, gratificantes, os amigos da vida maior nos falam precisamente desse corpo que liga o nosso ser inteligente à matéria física. É o traço de união. E na realidade, sem esse corpo, o nosso corpo físico não existiria, porque ele é considerado também o MOB, ou modelo organizador biológico. Esta coisa que é bonita, portanto, e que nos transporta aquilo que nos faz falar de um lado para o outro.
E o mais interessante é que enquanto dormimos, esse mesmo corpo espiritual também nos transporta o espírito do outro lado da vida, que não é tão longe do mesmo lugar onde nós estamos palmilhando. Então, no livro dos Médiuns, no capítulo 1, no item 54, Kardec nos diz que o perispírito é como um fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. O perispírito, o espírito transmite ao perispírito e o perispírito à organização física. Então, como vemos, a ordem vem de cima para baixo, como também se encontra no sentido inverso, de baixo para cima. Então ele desempenha, portanto, grande papel na chamada economia orgânica, nos fenómenos fisiológicos e patológicos de todos nós. E encontramos ainda em obras póstumas, na primeira parte, no item 10, diz assim: pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Estamos falando de baixo para cima. Mas quando o ato é da iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo físico executa. Então é a nossa vida. Coisa mais linda que nós podemos encontrar nesta síntese, que todos nós podemos encontrar em obras póstumas. Mas, queridos amigos, a noite de hoje, se me permitem dizer, é na realidade, portanto, de estudo para todos nós. Não no sentido, portanto, de que nos encontramos aqui como superiores ou professores, nada disso. É de estudo, de reflexão dos temas que os bons espíritos trazem para todos nós. E o Espiritismo nos dá a oportunidade de nos enriquecermos, ou de enriquecer o nosso espírito, em busca dessa luz. E não há dúvida que grandes autores de obras extraordinárias nos legaram seus profundos conhecimentos para o estudo e reflexão. No entanto, para o trabalho que nos propusemos apresentar no noite de hoje, nós recorremos ao Livro dos Espíritos de Allan Kardec e também a um livro fabuloso que se chama Da Alma Humana, editado por Dr. António Joaquim Freire. Nos olhando, temos a grata sensação, todos nós, que já estivemos juntos há alguns, tratando de assunto de igual importância para o avanço progressivo da humanidade. É verdade. Todos nós, provavelmente, já estivemos juntos, alguns, em algum lugar, nos enriquecendo, bebendo nessa fonte inesgotável, porque temos sido chamados, ao longo dos séculos, a esse banquete grandioso. Quantos de nós, queridos amigos, aqui presentes, não teriam vivido já 2 a 2, ou mais, dentro de um mesmo lar, dando-nos a entender que o amor é indestrutível, ou seja, ele é a força das forças, ou seja, o vínculo supremo que une as criaturas. Quando somos guiados à reencarnação, que é a volta do espírito a este lado da vida, as condições da mesma não permitem que nossas situações recíprocas se invertam, ou seja, quase sempre conservamos os respectivos graus de parentesco. Se assim nos for permitido, nós podemos renascer entre um intervalo e outro no mesmo seio familiar, com outra aparência. Quanto mais adiantado se encontrar o espírito, cuja liberdade vai aumentando gradativamente na razão direta da sua própria evolução, também é o mesmo aconselhado a escolher o meio onde deve renascer, como, por exemplo, a cidade, a vila, a aldeia e, inclusive, os próprios pais. Vai depender muito, como lemos há instantes, do estado em que se encontra o espírito.
o seu grau de evolução, o seu estágio. Mas quando o espírito é inferior, é o mesmo impelido por força, por ele desconhecida, e à qual obedece instintivamente. Ou seja, quando o espírito é inferior, ele é conduzido precisamente a este, àquela ou outra cidade, a estes pais que não têm como ele poder escolher, para que assim ele possa despertar para a realidade maior. Entretanto, convém salientar que todos nós somos protegidos, amparados e aconselhados na passagem da vida do espaço para este lado da vida, em que para eles tudo parece mais penoso e terrível que a própria morte. É, queridos amigos, é verdade. Quando o espírito recebe a ordem para vir reencarnar, ele tem que cumprir determinadas tarefas, absorvendo determinados conselhos, determinadas orientações. E muitas das vezes ele sente dificuldade em vir para este lado da vida, porque ele sabe o que vai passar, sabe quais são os motivos do seu resgate. Então essa situação para ele parece muito penosa. Há uma certa relutância em se deixarem conduzir a este lado da vida. Porque acontece uma morte, ou seja, o espírito vai morrer para o outro lado da vida, para nascer deste lado. E vai deixar alguns afetos que naquele intervalo ele angariou, e algumas vezes familiares de outrora com quem ele se reencontrou. Então, a união da alma com o corpo se efetua por meio do perispírito, também chamado de psicossoma. Sua natureza é sutil. É o traço de união entre o espírito e a matéria física. É o chamado mediador plástico, porque ele é extensível, não é? Plasticizante. Ele atinge, portanto, lonjuras incalculáveis. Portanto, se vai retraindo quando é para reencarnar e condensando cada vez mais através das fases progressivas da gestação até formar o corpo físico. Ele é o modelo organizador biológico. O corpo físico é produto, precisamente, portanto, daquele molde. Entendemos que desde a concepção até ao nascimento, a união se processa lentamente, fibra por fibra, molécula por molécula, célula por célula. Graças ao fluxo crescente dos respectivos elementos materiais e da força vital fornecida pelos genitores, os movimentos vibratórios do perispírito da criança vão adquirir, chamar para si e restringir-se ao mesmo tempo, tornar-se pequeno. Que as faculdades da alma, a memória, a consciência se esvaem e se aniquilam. Ou seja, vai-se restringindo e a memória, portanto, do nosso passado vai se tornando nula. Vamos entrando naquele período que nós chamamos de esquecimento. Podendo concluir-se deste fator que essa redução das vibrações fluídicas do perispírito, a quando da sua ligação com a carne, se deve atribuir à perda, como dissemos há instantes, da memória das vidas passadas. Daí, quando nós nascemos para este lado da vida, nós não lembramos aquilo que fomos. Nós não lembramos aquilo que fizemos. Temos, à medida que fomos crescendo, nós vamos tendo pequenos insights, ou seja, pequenas lembranças daquilo que é nosso. E o que é nosso, à medida que nós formos desenvolvendo o que é nosso, o que se encontra no campo perispiritual para o nosso registro, para o nosso resgate, vai vindo ao nosso encontro de forma gradativa. E nós, como uma espécie, com a nossa memória atual, nós aceitamos como se algo fosse natural, porque faz parte
na realidade do nosso progresso, do nosso processo evolutivo. Então, o perispírito, durante o período de gestação, vai se impregnar do fluido vital, que logo mais também é chamado, portanto, de duplo etérico. Ou seja, é aquele veículo, aquele corpo que é tão grosseiro como o físico e que está imbuído, repleto desse fluido vital que é a energia da vida. É a energia que nos mantém saudáveis quando ele está repleto desse campo energético, ou, logo mais, vamos sofrer esta ou aquela enfermidade quando há determinada ruptura na realidade desse veículo. E há a penetração, precisamente, da dificuldade, que é em forma de doença. Também é considerado duplicata do corpo somático, que é o corpo físico. E se materializa quanto basta para tornar-se o regulador de energia e o suporte dos elementos fornecidos pelos genitores. Portanto, todos esses suportes fornecidos pelos genitores se encontram nesse campo energético chamado duplo etérico ou fluido vital, constituindo assim uma espécie de esboço da rede fluídica permanente, através da qual passará a corrente de matéria que destrói e reconstrói sem cessar durante o período ou durante a vida, e o organismo físico será a armação do invisível que sustenta interiormente a estátua humana. Quer isto dizer que esse veículo vai organizar o físico. E como diz aqui, portanto, será a estátua, não é? Portanto, o físico que vai sustentar, na realidade, toda essa vida grandiosa. Como podemos observar na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Quem quiser pode ler esse livro fabuloso e encontraremos um capítulo dedicado à estrutura do perispírito. No entanto, o Livro dos Espíritos, na questão 93, nos adverte do seguinte: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Esta é a pergunta. E a resposta dos espíritos da luz envolve uma substância vaporosa para os vossos olhos. É vaporoso para os nossos olhos, mas bastante grosseira para nós, bastante grosseira para os espíritos da luz, bem como para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se como queira. Então nós pensamos nas nossas reuniões de cunho privado, chamadas de desobsessão, nas nossas segundas partes dos trabalhos, do nosso estudo de quartas-feiras. Aqueles irmãos que vêm muito enfermos, muito deformados. A sua apresentação é precisamente o cartão de visita de como os seus perispíritos se encontram debilitados, bastante grosseiros aos olhos dos benfeitores espirituais. E nós podemos analisar pela sua presença quanto danificados eles se encontram, esses corpos, que necessitam de recuperação, necessitam de reequilíbrio, precisamente em hospitais espirituais apetrechados para essa tarefa. Como logo mais, no futuro, não muito longínquo, os hospitais materiais, os nossos homens e mulheres que trabalham na saúde, irão identificar com muito interesse o valor interessante, intrínseco em nossas vidas do perispírito.
e irão começar a tratar da humanidade logo mais, analisando que a grande questão, os grandes dissabores, as grandes distonias, as grandes faltas de caráter, de amor, de ódios, de rancores, são, na realidade, pertença desse corpo que necessita de ser equilibrado. Então, na realidade, ele nos envolve. E nós, o corpo físico, reflete, na realidade, a presença desses amigos tal e qual como eles se encontram. Porque, do outro lado da vida, cada um se apresenta conforme as práticas que exerceu. E nós, que caminhamos deste lado da vida, somos o reflexo também dos nossos perispíritos, mediante as nossas práticas que exercemos no presente. Envolvendo o germe de um fruto, para analisarmos melhor, há o perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, servindo de envoltório ao espírito propriamente dito. Na questão 94, Kardec prossegue. De onde tira o espírito seu invólucro semi-material, ou seja, o perispírito? E como resposta, os benfeitores espirituais nos dizem do fluido universal ou do fluido cósmico universal de cada globo, de cada planeta, de cada mundo. A razão porque não é idêntico em todos os mundos. O que quer dizer que se nós viermos reencarnar no mundo Terra, vamos precisamente nos envolver com o fluido correspondente ao mundo Terra. Mas se nós formos para outro mundo, já não é o fluido cósmico que envolve a Terra. É um outro fluido cósmico que envolve outro planeta, porque é um fluido que se encontra já num outro estado mais evoluído. Então, do fluido universal de cada globo. Vai depender para o local para onde nós seremos conduzidos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudaria de roupa, como dissemos há instantes. Vamos imaginar, estamos aqui, mas vamos imaginar que vamos ter autorização para numa próxima renascermos, por exemplo, em Júpiter, não é? Então, o nosso perispírito já não vai ser, portanto, adquirido desse fluido correspondente ao mundo Terra, mas ao fluido que envolve, na realidade, Júpiter. E assim sucessivamente. E prossegue Kardec na questão 94a. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um espírito mais grosseiro. Resposta. É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Esta pergunta nos deixa, portanto, a pensar. Então, vamos pensar em Jesus. O nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre maior. Quando encarnou no nosso meio, ele também absorveu do fluido correspondente à Terra, onde ele viria, portanto, reencarnar, para poder viver deste lado. Está aqui a resposta. É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Ora, nós entendemos então que Deus não tem filhos privilegiados. E a ordem das coisas é, na realidade, dirigida a todos. E na questão 95, podemos verificar. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, pode ser visualizado, pode ser tocado. Tem uma forma pré-estabelecida. Então eles respondem. Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes
quer em sonhos, quer em estado de vigília, como nos encontramos agora, podendo tomar a forma visível ou palpável. Na realidade, eles se apresentam. E o espírito pode até apresentar-se numa forma que ele já revestiu na matéria, numa outra existência qualquer, conforme ele assim o deseja. Lembramos que Emmanuel, das primeiras vezes que surgiu, se fez visível a Chico Xavier, se apresentava como na figura de Públio Lentulus, o senador romano. No entanto, ele teve várias encarnações. Padre Manuel da Nóbrega, Padre Damião e outras tantas. Mas o espírito tem essa característica de se apresentar, portanto, conforme ele assim o entenda, ele assim o quer. Vamos continuar refletindo no tema. Na obra A Vida no Outro Mundo, de Cair Bar Schutel, um dos trabalhadores incansáveis dos ensinos espíritas, podemos analisar que o perispírito é o órgão por excelência da alma, que vem solucionar todas as dificuldades aparentes, explicando racionalmente a vida e demonstrando que é através dele que nossa memória tem explicação, bem como todo o movimento de agregação e desagregação, de fluxo e refluxo da matéria, da qual é constituído o corpo carnal, com a organização e reorganização dos tecidos. Ou seja, como faremos mais à frente, a nossa indumentária física se renova de forma constante. Se olharmos para nós ao espelho, ou olharmos as nossas fotografias de quando tínhamos 5, 6, 7 anos, nós na idade de hoje não temos nada parecido com aquela... Então alguma coisa se modificou. Alguma coisa recebeu, portanto, uma estrutura nova, uma fisionomia nova. Então nós temos o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, trabalhando dentro dessa ordem, reorganizando as células, os tecidos, os órgãos, e assim sucessivamente. Podemos chamar ao perispírito de conservador da forma física e do equilíbrio vital, pois não tem ainda a tonalidade do organismo e as propriedades que lhe são peculiares. Como instrumento, o corpo físico possui órgãos, aparelhos e sistemas que permitem a locomoção, a fala, a respiração, a assimilação de energias, etc. O corpo de relação, portanto, que é o perispírito, na esfera extrafísica da matéria subtilizada do outro lado da vida, como instrumento de ação, possui também, portanto, seus órgãos, aparelhos e sistemas. Não vamos esquecer que o corpo carnal ou corpo físico é moldado ou foi moldado pelo corpo espiritual, que é o liame intermédio entre a alma e a matéria. Então, no período de gestação, cada membro, cada órgão, cada célula do corpo espiritual se materializou numa célula, portanto, num órgão material. Então, vemos a importância do nosso perispírito. O nosso querido Emmanuel, aí o Consolador, na questão 30, ele coloca a questão: há órgãos do corpo espiritual? E Emmanuel responde: o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual. E André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, dá os seguintes esclarecimentos. O perispírito compõe-se de vários corpos que se vão sobrepondo em camadas até atingirem a forma mais subtil, a forma mais perfeita. Como acontece também, portanto, com o espírito. Não esqueçamos que o perispírito é precisamente o veículo
de que o espírito se serve para se movimentar do outro lado da vida. Não vamos esquecer, queridos amigos, queridos irmãos, que o perispírito é a centelha divina, criada por Deus, pelo Pai. Então são as seguintes as camadas que formam o corpo espiritual. O corpo etéreo, ou o duplo etérico, que está mais próximo do físico. O chamado corpo astral, ou corpo espiritual, também chamado de psicossoma. E o corpo mental, ou o envoltório subtil da mente. São camadas, portanto, do corpo espiritual. Mas o corpo mental, por sua vez, compõe-se de muitos outros corpos, conforme o grau de evolução do espírito, tais como. E aqui nós vamos colocar a questão dos corpos mentais, portanto, do último estado para o estado superior. Então temos o corpo mental inferior, temos o corpo mental médio, temos o corpo mental superior e temos o corpo mental sublime. Aquele, portanto, que é criado. O corpo mental faz parte da estrutura, portanto, do espírito. E foi o corpo mental que criou em si o corpo espiritual. Portanto, o corpo espiritual reflete o corpo mental, assim como nós refletimos o corpo perispiritual. Após este processo, temos, quando atingimos o corpo mental sublime, o estado sublime do nosso progresso, temos a espiritualidade maior. E o perispírito apresenta-se então noutros graus, até perder o seu peso específico. O nosso perispírito tem um peso, portanto, específico. E para passar desse estado para outro, ele vai ficando, portanto, cada vez mais sublime. Vai se tornando cada vez mais diáfano. Vai perdendo precisamente aquele peso específico, tornando-se cada vez mais leve. Aqui nos deparamos com a grande importância dos centros de forças, que atuam também no corpo espiritual, que são chamados de chakras. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 21º, nos diz que os mesmos se encontram no psicossoma, no perispírito, mas também se encontram, por extensão, no corpo físico. Atravessam todas as camadas, precisamente destes corpos. Localizam-se em todo o conjunto do psicossoma, ou seja, do perispírito. E atravessa, como dissemos, todas as camadas até chegarem, portanto, ao corpo físico. No capítulo 21º da obra Entre a Terra e o Céu, editada em 1954, como falámos há instantes, André Luiz nos informa que nós temos o centro coronário, que ele vem no fronte aqui, vem flor de 1000 pétalas. Nele assenta a ligação com a mente, no alto da cabeça, recebe os estímulos do espírito comandando os demais. Então, resistando, refletindo o que dissemos há instantes, o centro coronário se encontra, portanto, no alto da cabeça, feita a devida correção. Dele emanam as energias que sustentam o nosso sistema nervoso, assimila as energias solares dos raios da espiritualidade. Temos então o centro cerebral, ou o chamado chakra frontal. É o responsável pela visão, audição, pelo tato. E vasta rede de processos da inteligência quanto à palavra, à cultura, à arte, ao saber.
É aqui que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos chamados poderes psíquicos. Temos depois o chakra laríngeo, ou centro laríngeo, que preside aos fenómenos vocais, às atividades do timo, da tiroide e das paratiroides. Temos ainda o chakra cardíaco, na zona, portanto, do coração, sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio em geral. Temos o centro esplénico, ou chakra esplénico, está sediado na zona do baço, regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais. O centro gástrico, ou chakra gástrico, é o responsável pela distribuição de alimentos e fluidos em nossa organização física. E o chakra genésico. O chakra genésico é onde se localiza o santuário do sexo, como o templo modelador das formas e estímulos. Não podemos esquecer, neste interim, que o nosso veículo subtil, o perispírito, tanto quanto o corpo físico, é a criação mental do nosso caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos dos celeiros do universo, como falámos, do fluido cósmico. É o vaso da qual nos utilizamos para ambientar a nossa individualidade eterna à divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas do Espírito puro. Tudo quanto nós falamos há instantes é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. Analisemos agora o conceito de corpo mental. Deus, ao criar o princípio inteligente, os espíritos, a monada, lançando-os na atmosfera para o progresso como pequenos átomos, minúsculos átomos, no mesmo instante lhe deu um corpo espiritual. A criação da alma, como princípio inteligente, foi dotada de um corpo de relação simples, onde a lei do Pai se encontra gravada e que na sua evolução se vai adaptando aos diferentes mundos onde vive, na utilização de corpos complementares para a sua evolução com outros seres, na esfera espiritual ou física, como falámos há instantes. Vamos reencarnando e trabalhando em mundos que na realidade são escolas para nós. E à medida que nós formos passando de classe, nós vamos trabalhando noutra perspectiva, noutros mundos, noutras esferas. A evolução em dois mundos. André Luiz, no capítulo 2, tem uma observação que diz assim: o autor nos diz que o corpo mental, como o envoltório sublime da mente, não se encontra ainda bem definido para nós, por falta de terminologia adequada. E ele acrescenta: para que possamos definir o corpo espiritual, convém considerar que ele não é o reflexo do corpo físico, porque em realidade é este, o corpo físico, que o reflete, como dissemos há instantes. Assim como o corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Então, queridos amigos, o corpo mental, como envoltório subtil da mente e presidindo à formação do corpo espiritual, também é perispírito, porque faz parte, na realidade, do conjunto. E André Luiz, no nosso lar, no capítulo 36, eu convidava a fazer uma pequena reflexão sobre esse capítulo, que todos nós vamos recordar. Nos fala do sonho que teve com sua mãe, sentindo-se elevado às regiões sublimes onde ela se encontrava, tendo ele a noção que deixava o veículo inferior em sua habitação. O veículo inferior, estamos a falar do André Luiz Espírito. Então ele sonha com a mãe e deixa um corpo inferior, portanto, para ir visitar a sua mãe. Esse veículo
seria o corpo espiritual, ou o corpo astral, que ficou precisamente na habitação que ele frequentava. E logo subiu às regiões mais elevadas, no chamado corpo subtil, ou seja, em corpo mental. Porquê? Porque para ascender a um plano superior não pode transportar um corpo grosseiro. Então, ele deixou o corpo grosseiro na sua habitação, que necessitava para se movimentar, e há o desdobrar do seu corpo mental para subir a um estado, portanto, superior, para conversar e visitar a mãe. E no livro Libertação, o mesmo autor nos fala de uma segunda morte. Ou seja, assim como morre com o físico, também o corpo espiritual, ou psicossoma, sofre uma segunda morte. São aqueles corpos que nós falámos há instantes. À medida que o perispírito vai passando de ano nas escolas, ao longo do seu processo evolutivo, vai deixando o seu peso específico, vai perdendo um pouco do seu peso específico. Então vai passando, na realidade, por uma espécie de segunda morte. O corpo perispiritual é também transformável e perecível, embora seja da matéria mais rarefeita, mas sofre precisamente esses implementos, porque é matéria, não é? Não tão grosseira como a nossa, física, mas é matéria, porque é extraída do mesmo fluido, transformado precisamente desse mesmo fluido. Podemos ainda analisar que companheiros se desfizeram dele, desse corpo, quando rumaram a planos mais sublimes e cuja pureza não nos é ainda permitido penetrar, mas compreendemos que pela misericórdia do Pai Criador, irmãos nossos, submetem-se a operações de redução e desintegração dos elementos perispiríticos para reencarnarem de novo. Então vemos, no período da gestação, o perispírito sofre aquela redução para que possa adaptar-se àquela coisa linda, portanto, que logo mais nós vamos identificar como corpo físico. Então vemos como os amigos do outro lado da vida, os trabalhadores dessa área, conseguem precisamente verdadeiras obras grandiosas, precisamente para reduzir, portanto, aquele veículo à condição, portanto, que é necessária. Portanto, e muitas das vezes há desintegração. Daí nós vemos, quando vemos amigos que perdem por acidentes graves, partem para o outro lado da vida, criaturas que foram completamente dissipadas pelas bombas das guerras, que os órgãos saltam de um lado para o outro, que é preciso os benfeitores espirituais reorganizarem aqueles corpos perispirituais. E nós nos questionamos como é que esta peça é daquele, aquele órgão é do outro e vai bater certo. É pela ação vibratória. Então, vemos que aí há um agregar. Eles se desintegraram, mas depois tem que haver, portanto, uma agregação. Tem que ser colocados no seu devido lugar. Quando a cabeça, portanto, é colocada fora do tronco, e nós sabemos que existiram várias práticas dessas, a mesma cabeça perispiritual tem que ser colocada no tronco certo. Porque se colocarmos num tronco que não lhe pertence, não vai dar certo. Então nós temos hoje algo muito interessante que a medicina trata, que se chamam os transplantes, chamados transplantes de órgãos, de rim, de fígado, de coração. E sabemos que muitas das vezes há irmãos nossos que rejeitam esses transplantes, por o simples facto de que o ex-dono do veículo, do órgão, não estava tão desligado assim. Se encontra ligado porque pensa que o órgão lhe faz falta. Mas não vamos esquecer que o perispírito tem essa capacidade
com o auxílio da mente, de criar um novo órgão mais saudável, reorganizando todo aquele órgão, todos os órgãos. Daí as nossas elucidações para com irmãos que se apresentam nas nossas reuniões, para que se deixem conduzir, para que possam ser curados, para que possam ver seus órgãos reajustados. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 14, que trata dos fluidos, diz o seguinte: o fluido perispiritual ou corpo etérico é o traço de união entre o espírito e a matéria. Já dissemos, é só para reforçar. Durante esta união, é, pois, o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento ao organismo, que se agita pelo impulso da sua vontade, fazendo com que o espírito sinta as sensações produzidas pelo exterior. Dissemos no princípio, de cima para baixo, o espírito transmite ao perispírito e este à indumentária cerebral, e o corpo físico se movimenta. Mas quando nós necessitamos de baixo para cima transmitir algo ao nosso perispírito, então nós transmitimos ao nosso perispírito, que absorve as ideias, o pensamento pelo seu corpo mental, que assim transmite, portanto, ao espírito. É precisamente o inverso. Este corpo é todo o conjunto que envolve o princípio inteligente, possibilitando a sua ligação com o corpo físico, incluindo o corpo mental, o corpo astral, o corpo etéreo, sendo assim o homem constituído de. E agora, nós vamos precisamente fazer um exercício abordando determinados corpos, mas de cima para baixo. Então, estaríamos em primeiro lugar a chamada energia pura, o espírito, também chamado de corpo átmico, portanto, que é a centelha divina, ao espírito puro. Depois trazíamos em segundo lugar a chamada matéria fluídica universal, ou seja, o perispírito. E o perispírito está subdividido, como falámos há instantes, no chamado corpo búdico, o corpo mental superior, o corpo mental inferior, o corpo astral, o princípio vital ou corpo etéreo e a matéria comum, que é o corpo físico ou o corpo somático. Então começamos de cima para baixo. A energia pura, matéria fluídica universal, portanto que é o perispírito, o corpo búdico, o corpo mental superior, o corpo mental inferior, o corpo astral, o princípio vital, que é o corpo etérico, que é o princípio da vida, o mantenedor da vida, da saúde, do equilíbrio. E depois, em terceiro ponto, a matéria comum, que é o corpo físico, que é o corpo somático. E o Dr. António Joaquim Freire, no livro Da Alma Humana, editado em 1950, recolhemos a seguinte informação. As funções da qual está incumbido o perispírito são múltiplas e algumas de importância capital para a racional explicação de muitos fenómenos, considerados misteriosos e inexplicáveis, encontrando, no entanto, sua explicação natural e lógica na constituição, natureza e dinamismo do perispírito, por vezes conjugado na vida terrestre com o auxílio e cooperação do duplo etérico ou do corpo vital. Isto é o que nós encontramos, precisamente, no livro Da Alma Humana. E acrescenta, a própria fisiologia nos demonstra que consumimos todas as células do nosso corpo físico no turbilhão vital de assimilação e desassimilação, resultante de vários fenómenos complexos físico-químicos e biológicos, que destrói todas as matérias do nosso físico. Para alguns fisiologistas, em menos de 7 anos o nosso físico se renova na sua totalidade. Se recordam, falámos há instantes, que nós, desde que nascemos aos 7 anos, temos uma fisionomia, temos uma estrutura. Aos 7 anos, dos 7 aos 14, nós vamos ter outra estrutura. Dos 14 aos 21, nós vamos modificar, portanto, a nossa... E assim sucessivamente. Então quer dizer que todo o nosso organismo já morreu várias vezes.
e já renasceu, portanto, várias vezes para a vida. Hoje temos uma aparência que não tínhamos quando tínhamos 2 anos de idade, nem 3 anos de idade, nem 7 anos de idade. Basta olharmos para o espelho, basta olharmos para as fotografias e vamos verificar. Então, é um milagre, precisamente, do nosso corpo espiritual. Entendemos, então, que não perdemos nosso tipo físico, onde novas células sucedem às células mortas. Toda esta ação se deve ao perispírito, que é auxiliado nesta incessante tarefa pelo corpo vital. Quer nas reparações patológicas, quer nas anatómicas, onde nossa personalidade aparente e transitória se vai fixar e individualizar a nossa personalidade aparente. Porque esta é aparente, porque esta logo mais vai findar. Porque a nossa personalidade, aquela que vai ter vitalidade, é outra, quando nós deixarmos a carcaça física. E aí, como falámos há instantes, o perispírito, como já tivemos tantas vidas, ele vai poder, portanto, apresentar-se conforme aquela, portanto, que ele mais gostasse. Pode ser a última, pode ser aquela que ele teve há 50, há 100 ou há 200 anos atrás. Compreendemos por esta atitude do perispírito a sua dupla finalidade, ou seja, a construtiva e a orientadora, como reflexo e complemento da sua ação diretriz sobre o embrião de todos os seres, e em especial sobre o feto humano, a quem imprime durante a gestação as formas, a plasticidade necessárias, normais ou anormais, da qual é o arquetipo nas provas e missões que o reencarnado vem realizar. Se refere precisamente às provas, ao resgate que o espírito traz para este lado da vida. Só assim podemos compreender que pais justos e bons produzam criminosos e acelerados, e reciprocamente pais saturados de vícios horríveis tenham filhos dignos e nobres de sentimento. Vemos crianças prodígio, gênios, só podendo ser compreendidos racionalmente pelos grandes progressos já realizados em vidas passadas, pela pluralidade das existências no espaço e no tempo. Então o perispírito responde na realidade a isto tudo, porque nele está o acumular de todo um processo de progresso, de evolução, de trabalho, de ordem moral, de ordem intelectual, resistado pelo próprio. E que o ladrão não rouba, porque é propriedade do próprio. Então, toda aquela estrutura está ali, pelo trabalho incansável de cada um de nós. E o mesmo autor continua a dizer-nos: nosso corpo físico, a quem prestamos homenagens imerecidas, levando-nos a injustificada vaidade, a tantos sacrifícios e tantos crimes, é apenas um simples instrumento do perispírito. Residindo neste, no perispírito, toda a natureza e operatividade da nossa individualidade real, que é o espírito que regula e mantém, mais ou menos intensa e diretamente à medida que nossa evolução espiritual, como ego real, através do infinito e da eternidade. Logo, queridos amigos, o perispírito é o homem invisível aos nossos sentidos físicos, mas impulsionando, orientando na estrada tenebrosa das vidas astrais e terrestres, no resgate kármico, chamado, portanto, lei de causa e efeito. O perispírito é o homem invisível. E é real, é o facto. Desde o princípio, portanto, da nossa palestra, nós temos vindo a alertar para esse facto. Quando nós partirmos, é ele que se vai apresentar. Ele é o reflexo das nossas vidas, de tudo quanto nós realizamos, tudo quanto nós operamos, todas as nossas dificuldades, de todas as nossas maleitas, de toda a nossa moralidade, de todo o nosso intelecto, mas também de toda a nossa falta de amor, toda a nossa falta de compreensão, de todos os nossos ódios. Ele é o reflexo
na realidade de tudo isso. E depois vêm os chamados processos kármicos, vêm os chamados dissabores, entre aspas, ou a chamada lei de causa e efeito, também chamada lei do retorno, que é o que nós trazemos agregado a esse físico. Embora ele se vá curar, embora ele se vá reeducar, embora ele se vá moldar com novas perspectivas de um caráter novo, o que é certo é que há uma lei maior que nos governa. E essa lei maior está inscrita na nossa consciência, à qual todos nós não podemos fugir, porque é ela que cobra, mais dia menos dia. É ela que vai lançar justiça na realidade em nossas vidas. Ainda da alma humana, o autor aborda algumas finalidades do perispírito. Primeiro, constituir os invólucros do espírito como instrumentos de trabalho nos diversos planos da natureza, sendo o traço de união com o corpo físico, recebendo sensações e transmitindo evoluções por intermédio de estados vibratórios variados, com a cooperação do corpo vital ou do duplo etérico. Segundo, desprender-se do corpo físico, exteriorizando-se no sono fisiológico, chamado autodesdobramento, podendo o duplo etérico projetar-se a distâncias quase ilimitadas, a velocidade vertiginosa, mas levando consigo toda a individualidade psíquica, corporizando-se muito por vezes, ficando ligado ao físico, mais precisamente ao duplo etérico, pelo cordão astral, onde resiste às forças de físico-químicas e naturais, não havendo obstáculos que não possa transpor. Podendo chamar-se a estes fenómenos de saída astral, desdobramento, exteriorização do duplo, bilocação, bicorporeidade. Então a morte, em última análise, é o rompimento completo e integral do cordão astral, readquirindo o perispírito sua liberdade ascensional no mundo astral. Terceiro, arquivam nas suas camadas mais subtis o corpo causal ou corpo mental. Todos os acontecimentos por nós protagonizados, conhecimentos adquiridos, bem como registram no subconsciente conhecimentos desnecessários e incompatíveis com a missão progressiva. E, em quarto lugar, ele vai irradiar em torno do corpo físico, o perispírito. Vai irradiar em torno do corpo físico, envolvendo uma atmosfera fluídica de formato ovoide, variando de indivíduo para indivíduo, um chamado policroma, com imensas cores, de variadas cores, da mais negra à mais luminosa, constituindo assim a que todos nós chamamos a aura humana, aquilo que nos envolve. É o próprio perispírito que constrói, que reorganiza esse campo vibratório, sendo nesta, na aura humana, que se projetam todas as nossas formas de pensamento, as nossas emoções e sentimentos, vícios e virtudes, progresso ou estacionamento, porque também fazem parte do conjunto do perispírito. A nossa aura é o nosso cartão de visita, onde nós nos apresentamos. A nossa aura é o nosso cartão de visita, que nos identifica como estamos, como somos. O trabalho realizado é esse corpo, essa aura que nos identifica, que faz parte do perispírito. Em quinto lugar, ele exerce a função organizativa moldando o embrião sobre o duplo etérico, aquela coisinha linda que vai crescer, que vai nascer, verdadeiro sistema circulatório de toda a força vital, assegurando-lhe a personalidade típica, física, para cada indivíduo, numa diretriz e molde uniforme, toda a estabilidade de relevo pessoal permanente através do turbilhão vital e da caducidade celular, quer durante a vida terrena, quer na vida astral, onde o perispírito reproduz os mais belos traços fisionómicos e anatómicos, corporizando o espírito, proporcionando o reconhecimento dos desencarnados,
como dissemos há instantes, queridos amigos, toma a forma que ele muito bem entender e aquela que ele mais gostou, na realidade, de exercer. Gostaríamos de concluir a nossa tarefa da noite, a nossa reflexão, sendo nos planos superiores do universo, que terão lugar os nossos ideais de amor e de justiça, de ciência e de estética, sendo o conceito da morte inadmissível à face do espiritismo, sendo a expansão do espírito perspectiva pelo progresso do seu instrumento diretivo, ou direto, ou perispírito, e toda a nossa evolução está concentrada na purificação e sublimação das camadas dos diversos corpos do perispírito, como condição, é verdade, como condição essencial para a expansão do germe divino contido em nosso espírito. Então, queridos amigos, como veículo da mente, como veículo do espírito, como traço de união, onde a vida que é este mundo e o corpo físico, esse corpo sublime tem um trabalho incansável, precisamente de desagregação nas nossas diversas transformações ao longo da nossa vida, como também de agregação, moldando de cada vez que nós necessitamos a nossa aparência. Queridos amigos, por certo, voltaremos ainda dando continuidade ao mesmo assunto, porque é um assunto apaixonante para todos nós, espíritas, que pretendemos conhecer todos estes fenómenos naturais, porque, se repararmos bem, Jesus nos falou de todos eles, não de uma forma aberta, mas num texto, num outro, nós encontramos lá, na realidade, as dicas, a perspectiva de tudo quanto Jesus queria passar para nós. Só que ao momento, por certo, ainda não nos encontrávamos preparados. No entanto, aquelas noites isoladas, aquelas reuniões sublimes na casa da sogra de Pedro, em casa de Pedro, por certo, Jesus falava de uma forma mais aberta para com os amigos, para que pudessem entender qual era a verdadeira finalidade da vida e a verdadeira finalidade pela qual ele nos estava visitando. Vamos merecer, todos nós, vamos trabalhar para merecer essa mesma confiança. Queridos amigos, voltaremos em breve, numa próxima, para abordarmos a continuidade deste assunto, que é tão grato para nós. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa atenção, pelo vosso carinho. Antes de fazermos a nossa prece de encerramento, que é uma mensagem que foi recebida psicofonicamente pelo nosso querido irmão Divaldo, é do nosso querido Bezerra de Menezes, e está no livro Em Nome do Amor. Mas antes de nós lermos essa mensagem gratificante, cujo título é Dor e Coragem, eu gostaria de anunciar e fazer-vos um convite para o próximo dia 22, 2 a 8 dias, para que pudéssemos nos fazer presentes de novo, de forma solidária, amiga, fraterna, trazendo as mesmas emoções boas, agradáveis, fraternas, para escutarmos a nossa querida companheira Catarina Garcia, que vem nos falar sobre o estudo e mediunidade. É a próxima palestra. Todos nós necessitamos
desse amparo da vossa presença, do vosso carinho, porque é muito importante para todos nós a vossa presença. Vamos então ler, para encerrarmos o nosso trabalho, Dor e Coragem. Na Terra, todos temos inimigos. Todos sem exceção. Até Jesus os teve. Mas isso não é importante. Importante não é ser inimigo de ninguém. Tendo dentro da alma a dúlcida presença do incomparável Rabi, compreendendo que o nosso sentido psicológico é o de amar, porém, de amar indefinidamente. Estamos no processo da reencarnação para sublimar os sentimentos. Por necessidade da própria vida, a dor faz parte da jornada que nos levará ao triunfo. É inevitável que experimentemos lágrimas e aflições, mas elas constituem o refrigério para os momentos do desafio. Filhos da alma, filhas do coração. O Mestre Divino necessita de nós na razão direta em que necessitamos dele. Não permitamos que se nos aloje no sentimento a presença famigerada da vingança ou dos seus áuricos, o ressentimento, o desejo de esforçar-se, as heranças macabras do egoísmo, da presunção e do narcisismo. Todos somos frágeis, todos atravessamos os picos da glória, mas também os abismos da dor. Mantenhamos-nos vinculados a Jesus. Ele disse que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Como nos julga Jesus? Julga-nos por meio da misericórdia e da compaixão. E o seu fardo é o esforço que devemos empreender para reencontrar a plenitude. Ide de retorno aos vossos lares e levai no recôndito dos vossos corações a palavra libertadora do amor. Nunca revidar mal por mal. A qualquer ofensa, o perdão. A qualquer desafio, a dedicação fraternal. O Mestre espera que contribuamos em favor de um mundo melhor, com um sorriso gentil, uma palavra amiga, um aperto de mão. Há tanta dor no mundo, tanta balbúrdia para esconder a dor, tanta violência gelando a dor, que é resultado das dores íntimas. Eis que eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces, disse Jesus. Mas virá um dia, completamos que a ovelha e o lobo beberão a mesma água do córrego, juntos, sem agressividade. Nos dias em que o amor enflorescer-se no coração da humanidade, então não haverá abismo nem sofrimento, nem ignorância, porque a paz que vem do conhecimento da verdade tomará conta de nossas vidas e a plenitude nos estabelecerá o reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe, filhos e filhas do coração. São os votos do Salvador Emílio e paternal, em nome dos espíritos e espíritas que aqui estão participando deste encontro de fraternidade. Muita paz, meus filhos. São os votos do vosso velho amigo Bezerra. Mensagem psicofónica recebida por Divaldo Pereira Franco em 25 de setembro de 2011. Então, queridos amigos, muito obrigado pela vossa presença. Jesus abençoe todos os lares, todos os lugares. Nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, possam receber nosso abraço de solidariedade. E agradecendo aos benfeitores espirituais que nos orientam, que nos orientaram e, por certo, continuam orientando em nossas vidas. Muita paz para todos. Graças a Deus.